A Câmara dos Deputados da Argentina debate hoje a reforma que está sendo feita, a reforma trabalhista promovida por Javier Milei, enquanto o governo argentino enfrenta a 4ª greve geral do seu mandato. Eliseu Caetano é quem vai trazer as informações para a gente. Fala aí, meu amigo. Bicho tá pegando na Argentina, viu, Evandrocine? A população não tá nada satisfeita, pelo menos não parte dos trabalhadores, com relação a essas mudanças previstas, propostas pelo governo de Javier Milei. É a reforma trabalhista também chamando a atenção no país vizinho ao Brasil. Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A Argentina vive uma nova greve geral, essa de, a princípio, 24 horas, convocada pela CGT, que é a Confederação Geral do Trabalho, a principal central trabalhista do país. Isso em resposta, como eu disse, a essa reforma trabalhista que está sendo proposta pelo governo de Javier Milei. A paralisação começou à meia-noite pelo horário local e deve durar pelo menos todo o dia de hoje, coincidindo com a votação do projeto lá na Câmara dos Deputados. Vale lembrar que já foi aprovado pelo Senado, foi para a Câmara. Se passar na Câmara, vai para a mesa do presidente Javier Milei, onde deve ser sancionado, porque é um projeto do próprio presidente do país. Essa reforma inclui medidas que alteram profundamente direitos trabalhistas históricos, entre elas a ampliação da jornada diária de trabalho de 8 para até 12 horas, criação de banco de horas para que empregadores e empregados troquem horas extras por folga e não por pagamento, redução também de indenizações por demissão, mudanças nas férias e nas licenças médicas, ampliação dos serviços essenciais que podem limitar greves, e os sindicalistas obviamente afirmam que isso representa uma retirada dos direitos conquistados ao longo de décadas, e por causa disso muitos protestos estão acontecendo. Quem nos acompanha em vídeo vê nesse momento essas imagens de centenas de milhares de pessoas nas ruas, mobilizações acontecendo em diversas cidades lá da Argentina, com forte participação popular, especialmente em Buenos Aires, Córdoba, Rosário, La Plata, entre outras capitais provinciais. Essa paralisação, inclusive, Cine e Bia, já tem efeitos práticos no país, viu? O transporte público, por exemplo, parcialmente está paralisado ou funcionando ali de maneira muito reduzida. Diversos voos também foram cancelados em diversos aeroportos do país, incluindo aí cerca de pelo menos 255 ligações aéreas que foram anunciadas na manhã, agora há pouco, pela empresa Aerolíneas Argentinas. Ainda segundo nota da empresa, mais de 30 mil passageiros foram afetados apenas nessas primeiras horas de protestos lá em Buenos Aires. Portos, bancos, escolas e hospitais estão operando normalmente, mas com restrições, ou seja, todo mundo em alerta que pode ter que deixar o prédio, evacuar ou fechar o seu negócio a qualquer momento por conta dos confrontos e, obviamente, da repressão, porque nas principais áreas urbanas os protestos já ocupam ruas, praças, com sindicalistas gritando slogans contra a reforma e vários pontos de bloqueio em diversas das principais vias, não apenas da capital, Buenos Aires, mas de cidades importantes lá na Argentina. Já há relatos, inclusive, de confrontos entre manifestantes e forças de segurança, incluindo aí o uso de gases lacrimogêneos e também até de bomba de água para dispersar os manifestantes que seguem lançando pedras contra as barricadas policiais. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes desta quinta-feira. Eu volto ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio. Valeu, Eliseu Caetano. O Alan Gani já está aqui conosco também para trazer mais informações sobre essa polêmica envolvendo a reforma trabalhista de Javier Milei. Conta aí. Olha só, o que o Milei está procurando fazer é adotar o receituário liberal de flexibilização do mercado de trabalho com uma série de medidas, né, Evandro? Então, por exemplo, férias mais flexíveis, né? Então você escolhe ali o período de férias, restrições a greves em setores considerados essenciais, por exemplo, saúde, ampliação do período de experiência para até 6 meses daquele trabalhador temporário. E isso é o principal, flexibilização da jornada de trabalho. Exatamente o oposto do fim da redução aqui no Brasil, da PEC 6x1, né? Então lá é o contrário, na verdade possibilitando que em vez de você trabalhar apenas 8 horas por dia, você também tem a escolha de trabalhar
12 horas por dia. E mudanças na negociação coletiva, tem mais medidas também, Evandro. Acho que a gente tem um próximo slide, mas de qualquer próxima ilustração aqui, isso. Alterações em indenizações e demissões, ou seja, tornando mais baratas, licenças médicas e acidentes de trabalho passam a ter limites de pagamento, ou seja, não tem aquele abuso, né? Muitas vezes as pessoas abusam, né, desse direito. E então, tem algo relevante aqui, né? Em casos de lesões ocorridas fora do ambiente de trabalho. Exatamente, e o combate à informalidade. Então, este combo do Milei, na verdade, se traduz numa flexibilização do mercado de trabalho. Com qual objetivo? De reduzir o custo de trabalho. Se reduz o custo de trabalho, Evandro, o que acontece? Isso incentiva a contratação por parte das empresas. É claro que quem está no emprego não quer perder os seus benefícios, mas quem está fora do mercado de trabalho gosta disso porque é uma possibilidade de entrada. Agora, Langani, só trazendo aqui uma informação, né? O Gani é professor, por isso que ele falou o próximo slide. Próxima ilustração, tem que virar a chave. Agora, Langani, é interessante perceber também que essas movimentações todas acontecem por conta dos sindicatos, né? Porque os sindicatos tiveram uma força e também foram, digamos, bastante apoiados pelos governos anteriores. Quando entra Javier Milei, há um choque com a atuação desses sindicatos e esse choque aumenta a partir do momento em que ele propõe uma reforma que flexibiliza o mercado de trabalho e tira a serventia de boa parte desses sindicatos, né? Total. Aliás, muito parecido com a reforma trabalhista aqui do Temer. Não a reforma não foi parecida em si, mas a reação. O que aconteceu? Lembra que o Temer acabou com aquele imposto sindical obrigatório. Com isso, despencou a arrecadação dos sindicatos em 90%. Eles perderam muita arrecadação. E aí, toda a insatisfação por parte dos sindicatos. Quem agradeceu foi o trabalhador. E lá, a mesma reação. Quer dizer, um esvaziamento do poder dos sindicatos e essa flexibilização do mercado de trabalho que traz, né, pelo menos a experiência internacional mostra isso, traz um aquecimento da atividade econômica. Estados Unidos, Evandro, o mercado de trabalho é flexível. Os países asiáticos também. Eu nunca vi um país prosperar trabalhando menos, mas o contrário é verdadeiro. Um país prospera trabalhando mais. Interessante, Langani. Obrigado pelas informações até aqui. Já vou partir para o lado de cá, porque eu também quero ouvir os nossos comentaristas sobre esses movimentos que acontecem na Argentina e que, de certa forma, mobilizam também o entendimento que se tem, tanto da reforma que aconteceu no país, mas no momento em que se tem um debate muito acalorado sobre a mudança de escala de trabalho aqui no Brasil. Lucas Merreiro, como é que você tem acompanhado as proposições de Javier Milei e, no teu ponto de vista, elas podem funcionar para fazer com que a Argentina enfrente um cenário de cada vez menor inflação e maior produtividade? Evandro, o Javier Milei é uma surpresa muito agradável. Eu, assim como muitas pessoas, encarava a candidatura do Javier Milei com um certo ceticismo. Até porque ele se comportava de uma forma muito esquisita, ele se vestia de super-herói, ele dizia que conversava com o cachorro morto dele. Então, era uma coisa que você olhava e falava, poxa, esse cara parece ser só um maluquinho, né? Fiquei muito surpreso quando ele realmente ganhou a presidência da Argentina e fiquei mais surpreso ainda quando, na verdade, ele não era um maluquinho coisa nenhuma, né? Ele estava ali se prestando a um personagem para conseguir chamar a atenção, mas na prática é um presidente muito estudado, que sabia quais eram as medidas necessárias para retomar a Argentina economicamente. E é o que a gente tem visto. Olha, o Milei já tinha avisado, eu vou dar remédios muito amargos, porém necessários para a economia argentina. E a gente tem visto esses resultados, né? A Argentina, que até ontem estava se afundando em crise, vem melhorando em alguns índices econômicos aí, e os remédios amargos têm que continuar chegando. Uma reforma trabalhista, ela pode parecer muito indesejável para muitos setores, e é por isso que o Milei enfrenta muita greve. Mas, como o Gani mostrou aí, são medidas fundamentais, são medidas necessárias. Aqui no Brasil, quem me dera a gente tivesse uma reforma trabalhista tão intensa assim. Nós tivemos, é claro, aquela reforma trabalhista durante o governo Temer, que foi sim muito positiva, que ajudou na
época a segurar as contas públicas, a segurar os índices de desemprego, mas ela não foi aquela grande reforma que nós precisávamos tanto, né? Nós precisamos aqui de uma outra reforma trabalhista ainda, né? Eu espero que o Brasil consiga se inspirar nos resultados de Milei e continuar com esse tipo de reforma. Nelson Kobayashi, você concorda com essa avaliação de que Javier Milei chegou ali com um propósito eleitoral muito ideológico, mas que depois conseguiu colocar um plano de gestão, sobretudo econômico, diante do que a Argentina enfrentava em funcionamento? E mais, a minha pergunta para você, isso pode dar algum recado aqui para o Brasil, para o país vizinho? Olha, isso pode sim inspirar que aos próximos governos do Brasil, esse certamente não inspirará. A questão ali em relação à gestão de Javier Milei foi a falta de transição. Tem alguns pontos críticos em relação à sua gestão. No todo, o saldo final, no meu ponto de vista, é favorável principalmente para a economia. Mas ele falhou quando ele não aplicou um regime de transição para o que ele entendia como positivo para a economia argentina. Estou falando de corte imediato, brusco, de subsídios. Muitas pessoas tiveram várias e sérias dificuldades indo para um nível de pobreza na Argentina de maneira muito repentina, né? A gente estava com um país viciado pelo que foi a política econômica do anterior a Javier Milei, né? Que levou a Argentina aos índices maiores de inflação que a gente viu quando o Javier Milei assumiu aquele governo, o kirchnerismo principalmente. Então a gente tem também algumas críticas a fazer, inclusive nessa reforma que está sendo proposta. No todo ela é boa, porque ela facilita as relações entre trabalhador e empregador, empregado e empregador. Ela flexibiliza horas de trabalho, ela flexibiliza acordos, ela dessindicaliza muitas decisões, o que é importante para a liberdade do trabalhador, mas ela coloca algumas previsões polêmicas, como, por exemplo, o limite de pagamento de licença médica. Quer dizer, o trabalhador em algum momento não vai poder mais ficar doente, ele vai ter que trabalhar ou trabalhar. Isso parece ferir a dignidade do trabalhador. Então, merece algumas ressalvas, no saldo é positivo, isso precisa ser amadurecido e melhorado no debate lá na Argentina.